Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, aqui está, ó Deus, a tua palavra. O Senhor ensinou para os discípulos e ensina também para nós nesta noite, ó Deus, como devemos orar. Ó Senhor, ilumina minha mente, ajude cada um de nós aqui, Senhor Deus, nesta noite, para a glória do teu nome e edificação, Senhor, do teu povo, no nome de Jesus. Amém. Como demonstramos piedade na vida espiritual? Jesus está tocando agora nesta área também, doando, contribuindo, sem interesse de recebermos aplausos e elogios. Doamos para Deus ser glorificado e não nós. Esta é a primeira maneira, segundo os judeus, e Jesus também não está dizendo que está errado, que nós mostramos espiritualidade e piedade, doando, ajudando aqueles que necessitam. A segunda maneira de sermos piedosos e genuinamente cristãos é orando. Mas não devemos orar para sermos vistos pelos homens. Oramos porque sabemos que Deus está perto de nós, ali naquele momento, quando estamos diante dele. Por isso devemos orar sem gritaria, porque isso caracteriza que desejamos aplausos. Isso pode caracterizar que nós possamos passar uma falsa espiritualidade. Veja como eu oro, veja como eu tenho a unção de Deus. Essas pessoas que oram baixinho são orações sem poder. Essas pessoas não estão em comunhão com Deus. Jesus diz: olha, cuidado, cuidado. Você lembra da oração de Ana? Até o sacerdote foi enganado, né? Ela está bêbada, ela está balbuciando ali palavras no sentido dela, ela acha que ela está orando, mas na verdade ela estava. E Deus atendeu a oração daquela mulher. Nós vimos no sermão passado que Jesus não está condenando orar nas praças, e também não está condenando orar em pé, nem dizendo que a oração válida e poderosa é a oração ajoelhado. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que a postura da alma é mais importante do que a postura do corpo. Precisamos, ao orar, pensar nisso. No sermão passado, Jesus estava ensinando o que nós não devemos fazer quando orar. E em nossa vida cristã, irmãos, devemos ter a disciplina para orarmos sozinhos. É difícil? É. Por isso que é disciplina. Se tem disciplina para orar sozinho. Mas devemos também orar junto com a família de Deus. Biblicamente é difícil alguém provar que é um crente sincero, que é um crente piedoso, se ele não tem prazer de orar congregacionalmente. A igreja primitiva orava junto. De casa em casa, eles estavam reunidos orando. Se você ler um pouco, somente um pouco da história da igreja, você vai ver que a igreja tinha o costume de orar congregacionalmente, corporativamente, colocando seus pedidos ao irmão que está ao lado. Ore por mim. Ajude-me em oração nesta área. E aqueles que são mais assíduos aqui na reunião de oração nossa, sabe como a gente sai daqui mais abençoado, mais leve, mais confiante, de olhar altaneiro, de olhar sobranceiro, quando nós estamos reunidos em oração. É bom e espiritual, irmãos, também os pais virem para o templo com seus filhos na reunião de oração. É bom.
Todos os pastores hoje, aqueles que Deus usa, que estão até mesmo velhinhos hoje, tiveram os pais, aprenderam com os pais na igreja a orar. Eles viram os pais orando, levaram os seus filhos para a igreja para orar. Precisamos incutir isso na vida dos nossos filhos. E talvez eles devam perguntar a você, papai e mamãe, por que vocês oram ajoelhado? Ou por que vocês oram dessa maneira? Nós estamos falando com Deus, meu filho. Isso fica na mente, irmãos. Fica na mente quando nós fazemos isso. Eu tenho gravado sim na minha alma, nem na minha mente, esses momentos de oração com a minha mãe. E foram muitos momentos de oração. Talvez, muitas das vezes, eu orava sozinho com ela. Como isso foi salutar para a minha vida. Como isso imprimiu uma verdade, irmão, inarredável na minha vida de oração com a minha mãe. E ela tinha o dever, ela falava, tem que ajoelhar. Precisa orar ajoelhado. E às vezes o joelho doía, porque ela orava 40 minutos, uma hora, a coluna doía, tudo doía. Irmãos, como eu carrego isto impregnado na minha alma, porque eu tive uns pais exemplos de oração. Eles oravam e nós precisamos pensar nisso hoje. E hoje, irmãos, em nosso texto, Jesus vai nos dar um modelo de oração. O que devemos priorizar quando formos orar a Deus, tanto na vida privada como na vida corporativa. Não é um modelo para ser repetido como fosse uma reza. Orei a oração do Pai Nosso e está tudo bem, agora Deus vai ouvir a minha oração. Jesus está dando aqui um modelo para você orar. É um modelo, irmão, tão atual, porque acontece comigo, acredito que aconteça também com você. Às vezes vamos orar e parece que some tudo da nossa mente, o que falar. Então, às vezes eu começo repetindo esta oração, aí vem, e eu começo a orar, glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, irmãos. É um modelo para usarmos para glorificar o nosso Pai. É bom que você saiba de cor esta oração, é muito bom. Mas muito mais do que saber de cor esta oração, é saber aqui, identificar o que Jesus está ensinando aqui neste sermão. Portanto, em primeiro lugar aqui no verso 9, ore com o propósito de tornar santo o nome do Pai na sua vida pessoal. Ore. Ao orarmos, como devemos nos dirigir a Deus? Como Senhor ou como Pai? As duas formas estão corretas, mas no sentido amplo das Escrituras, conhecemos Deus como soberano, aquele que domina tudo, que domina todos. Um rei, um Senhor soberano, vestido de glória e de majestade, que tem criaturas ao seu lado dizendo santo, santo e santo. Conhecemos Deus como Criador dos céus e da terra, que conhece a minúscula criatura em cima da terra e embaixo também da terra. Talvez isso te espante. O formigueiro lá debaixo da terra, Deus sabe quantas formigas tem ali, o que elas estão fazendo. Esse invertebrado que nós chamamos aí, me parece que é de minhoca, Deus vê lá dentro da terra o que eles estão fazendo. Deus conhece a minúscula criatura que ele criou. E Deus, inclusive, conhece todas as coisas. Então, não é errado ter essa noção de Deus, de que Ele é o Criador do céu e da terra. Ele sabe de todas as coisas, Ele é o soberano. Conhecemos Deus como um juiz que faz valer sua lei justa na terra e no céu. E isso está certo também, porque Deus é isso e muito mais. Mas agora,
Jesus ensina os seus discípulos a se relacionarem com este ser tão poderoso, tão majestoso, de uma forma diferente. Jesus ensina que os seus discípulos podem conversar com este majestoso, com este Criador todo absoluto, que é eterno, que é imutável, que é infinito, que é maravilhoso, que é Deus forte, que é Pai da eternidade. Jesus ensina aos seus discípulos: vocês podem conversar com Ele. Vocês podem se dirigir a Ele. E como nos devemos dirigir a Ele? Chamando-o de vossa santidade? Sim, porque somente Deus é digno deste nome. De vossa majestade também, porque somente Deus é o glorioso e majestoso. De vossa excelência também, porque Deus é o excelentíssimo ser. Ele é o excelentíssimo ser. Mas acredito que os discípulos ficaram um pouco aqui deslocados quando Jesus disse: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Talvez os discípulos olhassem um para o outro e dissessem: não é muita intimidade, não, Senhor? Não é muita invasão da majestade de Deus, não, Senhor, chamar esse ser tão poderoso de Pai? Não é muita intimidade, não, Senhor? Aqui, queridos irmãos, Jesus quer incutir na mente dos discípulos que eles têm um Pai. Não qualquer Pai, mas um Pai celestial. Ele está no céu. Na Bíblia, o céu de Deus é um lugar completamente separado de qualquer lugar. Na Bíblia, o céu é revestido de glória e de poder. O céu de Deus é cheio de criaturas poderosas e imortais, prontas para executar suas ordens. Isaías viu o céu de Deus e serafins voando com 6 asas, cobrindo o rosto, cobrindo os pés e voando. Criaturas que ele não consegue, irmãos, descrever na sua visão. João viu o céu de Deus com os 4 seres viventes e os 24 também anciãos. Ele viu que o céu de Deus é glorioso e indescritível. Segundo os Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que foi arrebatado até o paraíso. E ele ouviu, não viu, ele ouviu palavras inefáveis. O que é inefável? Que não consegue descrever com o idioma humano. Ele ouviu isso lá no céu. O céu, irmão de Deus, é um lugar de luz. O céu onde Deus está é um lugar de verdade, de justiça e de retidão. É um lugar inigualável, o céu de Deus. Jesus fala para os seus discípulos que existe este lugar chamado céu, e que nele mora um ser poderoso e majestoso, glorioso, no qual eu e você podemos chamá-lo de Pai. Oh, Pai celestial! Que privilégio! Que privilégio eu e você temos, irmãos, de chamar Deus de Pai. E não é qualquer Pai, é um Pai celestial, onde Ele está numa glória indizível, num poder inigualável, de uma majestade inefável, não se pode descrever, e mesmo assim Jesus disse: meus discípulos, vocês podem chamar o meu Pai também de Pai de vocês. Observe aqui, irmãos, o que Jesus ensina em primeiro lugar. Pai nosso. Precisamos sim atentar para o sentido coletivo da família de Deus. Deus não é pai somente de alguns membros da sua família,
Deus é Pai de todos os seus filhos da redenção. Nesse sentido, Deus não é Pai de todos os seres humanos, mas somente daqueles que foram salvos pelo sangue do seu Filho Jesus. As demais pessoas são criaturas de Deus, são imagens, sim, de Deus, mas não são filhos de Deus com essa liberdade de chamar Deus de Pai. Só os filhos da redenção podem chamar Deus de Pai. Deus não é Pai somente daquele endinheirado dentro da igreja, daquele que tem curso acadêmico dentro da igreja, daquele que tem mestrado, doutorado, daquele que tem uma boa oratória. Jesus está dizendo, vocês pescadores, e você, Mateus, que é matemático, coletor de impostos, você precisa ser bom em matemática. E eu estou dizendo para vocês, vocês têm um Pai, Ele é Pai de vocês, todos, independentemente do seu status social e financeiro. Não é maravilhoso isso, irmão? Quando nós vimos no mundo seletista, no mundo onde poucas pessoas têm acesso a certos lugares, onde para falar com determinado magistrado civil precisa de um advogado, precisa de mais outras coisas, e às vezes nem nos atendem. Mas aqui Jesus está dizendo, quando vocês forem orarem, vocês dirão, Pai nosso que estás nos céus. Ao orarmos, precisamos ter em mente isso. Somos uma família, irmãos. Somos uma família com muitos irmãos espalhados pelo mundo afora. Somos uma família. Em qualquer lugar que você for, em qualquer cidade do Brasil e do mundo, onde você encontrar um filho da redenção, você vai se identificar com ele, porque ele tem a mesma liberdade que eu e você temos aqui. Aqueles amados irmãos da África que sofrem lá, eles podem olhar para o céu e dizer, Pai nosso que estás nos céus. O europeu endinheirado, que é crente, que tem curso acadêmico, que é cientista, ele também pode orar juntamente com a família de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Que verdade, irmão, Jesus ensina aqui para nós. Não podemos, de forma alguma, abaixar a cabeça, ficar com o senho franzido, como se nós não fôssemos qualquer pessoa. Não, irmão, nós temos o Criador do céu e da terra. Ele é nosso Pai. Isso traz consolo para mim. Isso traz, irmãos, muita segurança para mim. Porque se Ele é Criador de tudo, eu tenho certeza, nós vamos ver esse sermão mais para frente, não vai faltar nada para mim. Ele cuida de mim, cuida de você, porque Ele é um Pai provedor. Ele é um Pai que cuida, irmãos. Ele nos dá segurança. Santificado seja o teu nome. Não oramos para tornar o nome de Deus mais santo do que Ele é. Não. Porque Deus não pode melhorar. Deus não pode piorar. Deus não cresce e Deus também não diminui. Nosso Pai Celestial não fica mais novo e muito menos mais velho. Orar para tornar melhor o nome de Deus, ou torná-lo mais poderoso, isso é uma vertente do maniqueísmo que dizia que as nossas orações tornam Deus mais forte. Não, Mani estava errado no segundo século, onde ensinou isso para a igreja, de que se você fizer campanha, se você jejuar, se você orar, está lá no ano 202 aproximadamente, se você fizer isso, Deus se torna mais forte. Isso é maniqueísmo. Isso foi derrotado no concílio da igreja. Irmãos, não podemos de forma alguma pensar nessas coisas. Não. Tornar o nome de Deus mais forte, mais santo, nós não oramos para isso. Mas oramos para que a santidade invisível de Deus se torne visível através da minha vida.
Ó Deus, ó Pai Celestial, torne-me mais parecido com teu Filho Jesus. Ó Pai Celestial, torne-me mais separado deste mundo, ó Pai Celestial. É isso que significa santificado seja o teu nome. A santidade de Deus, meus irmãos, precisa ser vista na maneira como nós nos comportamos socialmente, na nossa casa, no lugar onde moramos, na empresa onde trabalhamos, na igreja, na minha vida privada. E em qualquer lugar devemos pedir: ó Pai Celestial, ajude-me a ser separado deste mundo tenebroso. Ajude-me a ser separado dos valores deste mundo, da ética deste mundo, Senhor, dos costumes maus deste mundo, Senhor. Ó Pai Celestial, quando tua igreja se reunir em adoração, que tua santidade permeia os nossos corações e que toda hipocrisia seja expulsa da nossa vida. Santificado seja o teu nome, ó Pai Celestial, na minha vida. É isso que Jesus está nos ensinando. Este é o primeiro ponto que Jesus está ensinando aqui no versículo 9. Mas veja comigo também o versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos aqui, irmãos, por parte. Venha o teu reino. Quando Cristo nasceu, veio também junto dele o reino de Deus. O reino de Deus introduziu-se no mundo através de Jesus de Nazaré. Quando ele desceu trazendo para a terra o reino de Deus. Ele inaugurou o reino do Pai Celestial. O reino de Deus faz parte, irmãos, de um ramo escatológico dentro da teologia, que a teologia chama de reino inaugurado e não consumado. Você também pode encontrar na literatura teológica o já e o ainda não. Não, o reino de Deus não vai começar. O reino de Deus não vai inaugurar. O reino de Deus já foi inaugurado. Nós oramos para que o reino do Pai se expanda sobre toda a terra. Começando na minha casa, começando na minha família, começamos comigo mesmo. Queridos irmãos, ver chegar o reino de Deus na terra foi sempre um desejo e esperança dos judeus. E os discípulos, ao verem Jesus expulsando o demônio, fazendo um milagre, nasceu sim no coração daqueles homens a esperança de que o reino de Deus tinha sido implantado na terra. Nasceu no coração deles uma esperança viva de que Deus traria sim o reino de Deus à terra. Para os discípulos, Deus enviaria o Messias. Viria montado, inclusive, num cavalo forte, musculoso, um homem alto, que destronaria Roma e todos seus inimigos, sentaria no trono de Jerusalém e governava toda a terra através dali. E eles fizeram uma pergunta para Jesus, está lá no Atos capítulo 1. Senhor, será nesse tempo, antes de Jesus ter sido assunto ao céu, eles viraram para Jesus e disseram: Senhor, acho que eles até se confederaram entre si, dizendo: vamos fazer a pergunta. Não, você faz a pergunta. Não, você faz a pergunta. Alguém fez a pergunta antes que Jesus fosse embora. Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus deu uma resposta branda e missional. Não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas vocês precisam se preocupar com isso. Vocês precisam se preocupar, porque o meu Pai vai enviar o Espírito Santo a vocês.
e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E chegou em Guanabara. O reino de Deus chegou. Mas os discípulos tiveram curiosidade. Esta era a esperança deles. E a partir daqui, meus irmãos, podemos perceber que devemos orar para a expansão do reino de Deus na terra. Expansão, porque Jesus assentou-se na majestade das alturas e reina soberanamente do céu. Jesus já é o rei de todas as coisas. Ele é o rei dos céus e da terra, e nada acontece se antes não passar pelo cetro do seu comando. Ele tira, rei coloca. Ele que coloca o magistrado civil e tira. Ele é o rei, ele manda. Ele manda na terra e no céu. Ele que diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Contudo, irmãos, o reino foi inaugurado, o reino já veio, mas contudo, precisamos orar para que há um sentido que o reino de Deus precisa vir. Há um sentido que o reino de Deus precisa avançar. E uma das primeiras ações que os filhos de Deus devem fazer é: ó Pai Celestial, venha o teu reino. Faça-o conhecido das demais pessoas, ó Deus. Impõe seu poder e majestade na terra, Senhor. Use a tua igreja com poder e ousadia para quebrar os muros da separação, ó Deus. Para quebrar os cadeados do inferno, Senhor. Usa-me. Ó Deus, venha o teu reino na minha vida. Invada a minha vida com teu poder. Invada a minha vida com tua graça, Senhor. Para que eu possa evangelizar o meu colega na empresa, que eu expanda também juntamente com o teu poder, e que o Espírito Santo que habita em mim na igreja, que se expanda, Senhor, o teu reino. Ó Deus, venha o teu reino, e asfixia este mundo mau, com seu poder e com sua graça. Ó Pai Celestial, que o teu reino entre em todo segmento da sociedade, como sal ao ser misturado no alimento, ou como o fermento que uma mulher mistura na massa de pão. Ó Pai Celestial, venha o teu reino. Ó Pai Celeste, venha o teu reino sobre as famílias da igreja, sobre os casamentos da igreja, ó Pai Celestial. Traz harmonia no lar, traz a doçura do lar, Senhor. Ore meu irmão assim. Ó Deus, ó Pai Celestial, venha o teu reino sobre a minha casa. E toma a dianteira da minha casa, Senhor. Venha o teu reino. Não tem esse sentido que muitos pensam aí, como dispensacionalismo ensina, de inaugurar o reino de Deus. Não é isso. Lucas registra um fato no ministério de Jesus sobre a presença do reino de Deus na terra. Em Lucas capítulo 11, versículo 20, Jesus disse que a expulsão de demônios pelo dedo de Deus era uma demonstração que o reino de Deus estava ali. E em João 18, versículo 36, Jesus perante Pilatos. Pilatos fez uma pergunta. Na verdade, Jesus fez uma declaração. Olha, o meu reino não é deste mundo. Tu és rei, o meu reino não é deste mundo, Pilatos. Porque se fosse deste mundo, os meus discípulos se empenhariam a meu favor. Se eles não estão empenhando a meu favor, porque o meu reino não é deste mundo, Pilatos. Irmãos, o reino de Deus, Jesus diz, está dentro dos filhos dele. O reino de Deus está dentro de nós, dentro de você. Ele está atuando de uma forma invisível, mas de uma forma poderosa. Sabe por que você está de pé até hoje, servindo a Deus? Por causa dele. Sabe por que você veio aqui hoje louvar a Deus e ouvir a palavra dele? Porque o reino de Deus chegou até você. Porque se não tivesse chegado, você estaria em outro lugar. O reino do Pai é o reino que subjuga todos os demais reinos, inclusive o reino do mal. Por isso devemos orar, irmãos. Ó Pai Celestial, venha ao teu reino. João Calvino disse acertadamente que é tarefa da igreja
tornar visível o reino invisível de Deus. É minha e sua tarefa de tornar visível o reino de Deus. Isso pode se dar de várias maneiras com adoração. Quando você sai da sua casa e vem aqui adorar a Deus, você está tornando visível o reino invisível de Deus. Mesmo que as pessoas critiquem você, mesmo que essas pessoas que não fazem parte do reino de Deus, critiquem você. Está indo lá um crente com a Bíblia na mão, igual um idiota. Você está, irmãos, proclamando o reino de Deus. Você está dizendo para Satanás e seus demônios e para os inimigos aí fora: eu tenho um Pai celestial que é rei. Eu faço parte da sua família. Eu tenho acesso ao céu. Eu posso falar com ele a hora que eu quiser. Olha, eu tenho um Pai que é rei, criador dos céus e da terra. E quando nós cantamos, irmãos, e quando nós oramos, e quando nós ajoelhamos para orar, ou quando nós confessamos nosso pecado, nós estamos dizendo: ó Pai celestial, eu te adoro. Nós estamos proclamando o reino de Deus. Nós estamos falando para o inferno todo ver que nós não pertencemos a eles, nós pertencemos ao reino de Deus. Isso é glorioso para nós, irmãos. Perde quem fica em casa, não vem adorar a Deus. Nesse dia ele perdeu seu tempo. Damos também visibilidade ao reino de Deus quando empregamos todos os recursos que temos para levar ao conhecimento das pessoas que Jesus é rei sobre toda a criação. Venha o teu reino. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Senhor. Agora, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E ao falarmos sobre a vontade de Deus, irmãos, precisamos recorrer ao sentido teológico que nós encontramos na Bíblia sobre a vontade de Deus. A teologia identifica pelo menos 3 vontades de Deus. Pelo menos 3. Você vai encontrar mais, mas essas aqui são mais interessantes. A Bíblia diz que existe uma vontade oculta de Deus. E pelo nome diz, não é da nossa conta querer saber da vontade oculta de Deus. Você pode se dar ao labor teológico, você pode se dar ao labor exegético do texto, você pode fazer o que você quiser, mas se não foi revelado nas Escrituras, você está perdendo seu tempo. Porque existe uma vontade oculta de Deus. Não tem como nós sabermos, não tem como nós, por exemplo, saber o dia e a hora que Jesus vai voltar. Ele vai voltar, é a vontade dele levar os seus para lá. Mas isso é uma vontade oculta dele, ele não revelou isso. Mas existem alguns que sabem, ou pelo menos dizem que sabem, que Deus revelou. Já vi muitas pessoas dizer: Deus está me revelando algo oculto na sua vida. Para de bobagem. Tudo que precisamos saber está revelado nas Escrituras. É só ler. É só nós termos o capricho de ler. Essa vontade oculta, nós perdemos tempo em saber. Por isso, Deuteronômio 29, versículo 29. Você deve saber de cor esse texto. As coisas reveladas são para nós e os nossos filhos. As ocultas são para Deus. Não tem como saber. Não tem como nós identificarmos. Mas existe a vontade normativa de Deus. Esta vontade está revelada nas Escrituras. Por exemplo, Jesus está ensinando aos seus discípulos como eles devem orar. Esta é a vontade normativa. Orar de contrário disso não está orando. Não está obedecendo à norma que Jesus estabeleceu. Olhe a oração de Daniel, como ele começa a orar. Ele começa a glorificar a Deus.
A oração que nós lemos aqui de Esdras, como ele começou a exaltar a Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus. Este é o modelo de oração. Olhe para Neemias, como que ele orou. Olhe para os profetas e olhe para Jesus, como Jesus orou. E agora, esta é a vontade normativa de Deus, que nós priorizamos Deus na nossa oração. Primeiro nós priorizamos Deus, o nome dele, o reino dele, para depois nós pedirmos alguma coisa. Esta é a vontade normativa de Deus. Deus disse que a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. Ninguém pode ser salvo fora de Cristo. E para crer em Cristo é preciso ouvir a mensagem de Cristo. Não é ouvir mensagem de denominação, não é ouvir lorota de pastor, de quem quer que seja. Não, é ouvir a mensagem de Cristo para ser salvo. Essa é a norma que Deus estabeleceu. Esta vontade também é conhecida na Bíblia como vontade de mandamento, pois aquilo que Deus ordena que o homem lhe obedeça, que o homem deve obedecer para o seu bem. Como os filhos podem ser abençoados na terra? Existe um mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esta é uma vontade de mandamento. Esta é a vontade normativa do Senhor. Mas a teologia identifica também outra vontade, que é a vontade soberana de Deus, ou dos seus decretos, que é conhecida na teologia como vontade decretiva de Deus. Aqui o homem não tem opção de não obedecer. Na normativa ele pode, inclusive, desobedecer, mas ele vai colher os frutos disso. Ele vai sofrer reprimenda de Deus. Mas na vontade absoluta e decretiva de Deus, o homem não tem como não obedecer. Eu quero te dar um exemplo. Deus aparece para Moisés e disse: volta lá, conversa com o faraó, fala com ele para deixar o meu povo sair. E Moisés pôs um tanto de obstáculo, você conhece o texto. Aí eu não vou, Senhor, eu não posso, e o Senhor sabe da minha questão de oratória, ó Senhor, eu não posso. Teve jeito? Moisés teve que ir. Moisés teve que ir, porque essa é a vontade decretiva de Deus. Como nós sabemos da vontade decretiva de Deus? Através da sua palavra. Jonas, um outro exemplo. Jonas, você precisa ir, ou você precisa não, vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Jonas nem falou que ia, nem que não ia. Talvez ela acenou que ia, mas pegou outro rumo diferente. Mas na vontade decretiva de Deus, o homem não tem como não obedecer. Tem que obedecer. E o que aconteceu com Jonas, você sabe. E ele teve que ver os ninivitas se arrependendo dos seus pecados, que ele não queria. Ele não queria aquilo. Ao criar o mundo, Deus não fez um referendo celestial para saber o que fazer e como fazer. Ele decidiu criar o que ele quis e da maneira como ele quis. Deus decidiu criar os mundos pelo poder da sua palavra. Ele podia criar de outra forma? Não sei. Eu não sei se ele poderia criar de outra forma, porque isso não está revelado nas Escrituras. A Escritura só revela que ele criou assim. Se ele poderia criar de outra maneira, não sei. Se alguém disser que Deus poderia criar de outra maneira, ele está inventando, porque a Escritura não diz que ele poderia. A Escritura diz que ele criou assim, e cessou. Não tem como discutir isso. Quem poderia impedir que o mundo surgisse, irmãos? Nessa vontade decretiva, ele diz: haja luz. Tinha jeito de haver treva quando Deus falou: haja luz? Não. Quando ele diz: haja luminares, tinha jeito de vir à terra primeiro? Não. Deus disse: é assim, na sua vontade decretiva. E há uma vontade decretiva que Paulo fala: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é uma vontade que não tem negócio.
Nessa vontade decretiva, Faraó disse: olha, não vou deixar esse povo sair. E depois ele brincou com Deus de faz de conta. Vou deixar para que eles vão até ali. E ficou nesse faz de contas. Mas nessa vontade decretiva, Faraó teve que deixar sair. E ainda viu o seu país totalmente destruído pelo poder do Senhor. Mas a vontade, irmãos, pela qual devemos orar é a vontade normativa. Não é oculta e não é a decretiva. Essa vontade normativa é a obediência aos seus mandamentos, porque Jesus disse que a tua vontade seja feita na terra como é no céu. Faça-se a tua vontade na minha vida, mesmo que eu não entenda, Senhor. Mesmo que eu chore, mesmo que eu sinta dor por um momento, ó Pai Celestial, ajude-me a curvar perante a tua vontade, Senhor. Como é feita a vontade de Deus no céu, ó Deus, e como é feita a vontade de Deus no céu. O Salmo 103, verso 21, diz que lá no céu os anjos fazem a vontade de Deus. Estão prontos para executar as ordens de Deus. Ó Pai, que sejamos obedientes a Ti como os anjos são no céu. Ó Pai, que haja mais justiça no Brasil e no mundo, porque esta é a Tua vontade de mandamento. Ó Pai Celestial. Você deve também orar, que Jesus falou que é para orar, para enviar, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Então devemos orar por isso. É da vontade também de Deus que você deve orar para a salvação dos perdidos. De todos os perdidos? Claro que não, mas você deve orar para os perdidos. Você não deve orar, ó Senhor, salve todos os perdidos, porque essa não é a vontade de mandamento que o Senhor diz, não vai salvar todos os perdidos, mas você deve orar, Senhor, salve os perdidos. E pronto, você tem que obedecer ao comando do Pai Celestial. Santificado seja o teu nome, irmãos. Nós carregamos o nome de Deus em nossa vida, em qualquer lugar que formos. Então, o nome de Deus não pode ser envergonhado. O nome de Deus não pode ser vilipendiado por causa do nosso comportamento errado e pecaminoso. Se Deus é o nosso Pai, devemos pensar nas mesmas coisas que Ele pensa. Agir como Ele age, amar o que Ele ama e detestar o que Ele detesta. Se Deus é o nosso Pai, se Ele de fato for o seu Pai. Por outro lado, irmãos, se somos filhos de Deus, desejamos que o reino e os negócios do nosso Pai ultrapassem fronteiras. Chegue em todos os lugares do mundo. Por sermos filhos de Deus, desejamos que os negócios da nossa família cresçam em todo o mundo. Afinal, Deus não é o nosso Pai. Não torcemos para que os negócios do nosso Pai se expanda. Pensa na sua família. Estava ouvindo uma pregação do pastor Sinclair Ferguson, um pastor presbiteriano na América. Ele disse, quando era pequeno, a mãe falou, olha, nós vamos visitar uma família, fomos convidados para almoçar lá, e comporte-se, meninos. Cuidado, comporte-se lá. Haja como um Ferguson. Devemos, irmãos, agir como filhos do Pai Celestial neste mundo. Devemos nos comportar como os filhos do nosso Pai Celestial. E se somos a família de Deus, queremos ver o reino dele se expandindo. Queremos ver aquele vizinho que não tem uma relação muito amistosa com você ser salvo pela graça. Aquele magistrado civil que você detesta, o Senhor alcançá-lo também com sua graça. Que o Senhor perdoe, que o Senhor regenera, porque afinal Deus é o nosso Pai. E não deve haver, como nós já passamos por aqui, raca, ressentimentos e ódio em nosso coração. Por isso, irmão, na oração, não pense somente em você. Dirija a sua oração ao céu, desejoso que o nome, o poder e a glória de Deus atinjam toda a terra. Amém. Deus em Cristo Jesus
nos abençoe.